para vocês. Da tarde veio para amanhã e vice-versa. Assim, o terceiro painel deste seminário versará sobre excesso de jornada de trabalho e condições degradantes, também seus reflexos na saúde do trabalhador, com o excelentíssimo senhor juiz do trabalho titular da terceira vara do trabalho de Jundiaí, São Paulo, Jorge Souto Maior. Professor livre-docente de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho Capital, membro da Rede Nacional de Grupos de Pesquisa em Direito do Trabalho e de Seguridade Social. Com alegria, convidamos à tribuna o Dr. Jorge Souto Maior. Bem, bom dia a todas e todos. Eu vou falar aqui agradeço imensamente o convite da CNTC para estar aqui presente nesse grandioso evento. E eu vou falar sobre tempo e jornada de trabalho, períodos de descanso, que diz respeito a essa reforma. E me ocorreu começar dizendo, puxa, não tem intervalo para refeição e descanso para a plateia, né? Realmente, estamos aí no batidão e vamos enfrentar aí mais esse nosso tema, né? E eu ouvi aqui as palestras anteriores e tenho visto muita gente falar sobre a reforma, e toda vez que eu sou convidado para falar a respeito disso, eu não deixo de destacar um aspecto que me parece bastante relevante, de que esta reforma não é uma reforma, né? Vamos pensar devidamente, porque senão nós naturalizamos o que foi o processo legislativo que conduziu à Lei 13.467, como tendo sido algo pensado, elaborado, na perspectiva da melhoria de um objeto específico, qual seja as relações de trabalho no Brasil e, consequentemente, do direito do trabalho. A reforma, muitas vezes, nós a tratamos como algo mais inteligente do que efetivamente ela é. Nós tratamos, e ficamos falando aqui das possibilidades de interpretação, dos princípios do direito do trabalho, como vai ser, como isso e aquilo, e, de fato, a reforma, que não é uma reforma, foi uma avalanche, né? Foi, de fato, algo que surge no mundo jurídico como efeito de um momento de ruptura democrática. Isso nós não podemos esquecer, porque se nós naturalizamos este momento, nós deixamos de fazer o devido registro histórico. Enfim, então esses dois aspectos me parecem extremamente relevantes de serem apontados de início. O aspecto de que a aprovação desta lei se deu em tempo recorde e sem respeito algum aos preceitos democráticos e sem nenhuma finalidade específica de melhorar as relações de trabalho no Brasil. É uma reforma que se fez unicamente na perspectiva dos interesses dos grandes conglomerados econômicos, sobretudo do capital financeiro internacional, dentro de uma perspectiva específica de colocar de joelhos a classe trabalhadora e aumentar as taxas de lucro por meio da exploração do trabalho. Mas há que se pensar também no outro aspecto, de que a classe trabalhadora como um todo não reagiu devidamente diante desse momento histórico que foi uma verdadeira avalanche. Talvez acreditando que não acontecesse, talvez acreditando que as coisas pudessem ser diferentes, ou talvez não acreditando que efetivamente fosse o que foi. Porque o que eu percebo agora, que a lei já foi aprovada, participando de muitos desses eventos, é que é nesse instante que muitas pessoas estão tendo os primeiros contatos com o que era antes o PL 6787, que depois se transformou em PLC 38 e que virou, na sequência, a Lei 13.467. E agora as pessoas estão lendo a Lei 13.467 e estão ficando horrorizadas. Nossa, era tudo isso mesmo, mas que absurdo que está aqui.
talvez não estivessem percebendo, não estivessem acreditando. De todo modo, é um momento que a classe trabalhadora como um todo deve se expor a uma autocrítica, quanto não foi possível, não foi capaz de perceber o momento e de enfrentá-lo da forma como deveria. Pensados esses dois aspectos, né, no entanto, eles trazem consequências. A primeira consequência, do ponto de vista, digamos, legal, é que a rapidez com que se tentou implementar e que se implementou, de fato, a Lei 3.467, trouxe como um efeito uma lei muito ruim. Uma lei muito ruim para os seus próprios propósitos, da retirada dos direitos dos trabalhadores, da regressão das relações de trabalho no Brasil. Ao mesmo tempo, do segundo aspecto, é preciso imaginar que talvez a classe trabalhadora ainda assim não esteja percebendo a gravidade do momento e esteja fazendo apostas, ainda no sentido de que a lei possa ser melhorada, de que a lei possa ser interpretada, e não esteja devidamente fazendo uma resistência política mais consistente a esta lei, ao que ela representa do ponto de vista do ataque à classe trabalhadora. Tudo isso dito, é importante dar esse destaque, porque, como eu disse, a naturalização deste momento, ela contribui para uma irracionalidade. Há uma espécie de, digamos, de uma razão que se pôs na perspectiva da elaboração desta lei, da sua aprovação, que é um revisionismo histórico, né? Que é uma tentativa de contar uma história que não aconteceu, é uma implementação de uma irracionalidade. Ouvindo as pessoas que defenderam e estão ainda defendendo a tal reforma trabalhista, parece que as relações de trabalho no Brasil eram todas do ponto de vista regulares, ou seja, que os direitos eram cumpridos, que os cartões de pontos não eram fraudados, que os salários por fora não existiam, ou seja, que o Brasil era digamos assim, o paraíso da aplicação da legislação do trabalho, e que veio uma reforma para melhorar as coisas, enfim, e que tudo vai ser melhor do que era, como se fosse, né? Como se tivesse sido uma vida tranquila para a classe trabalhadora até esse instante. Mas falemos, então, feita esta abordagem inicial, falemos propriamente da Lei 3.467, dentre esse aspecto específico da jornada de trabalho, dos períodos de descanso. E falemos disso também dentro de um contexto em que a mídia, né, a grande mídia e muitas pessoas, muitos juristas, estão aí com uma certa campanha contra juízes, Ministério do Trabalho, advocacia, que estão se opondo à aplicação da legislação, dizendo que há uma resistência injustificada, que não é possível acontecer isso, que a lei precisa ser aplicada, enfim. Tá bem, façamos o exercício de tentar aplicar a lei, né? Aplicar esta lei não é tão simples. Uma lei que, por exemplo, diz que existe o autônomo, contínuo e exclusivo. E que é a mesma lei que diz que um empregado é um empregado intermitente e não exclusivo. Ou seja, cria a figura do empregado descontínuo e não exclusivo e do autônomo exclusivo e contínuo, né? Fica difícil aplicar uma lei desta. Uma lei que tenta introduzir na CLT diversos dispositivos que contrariam outros dispositivos da CLT que não foram revogados ou alterados. Uma lei que, ao mesmo tempo, tenta retroceder em direitos trabalhistas e preserva a Constituição. Uma lei que não altera as bases do direito do trabalho, mas que contraria os princípios do direito do trabalho. Fica difícil aplicar a lei. Uma lei que traz vários dispositivos que tentam reduzir, como eu disse, direitos trabalhistas,
no sentido de formas precárias de contratação, possibilitar o aumento sem limites da jornada de trabalho, abrir espaço para ajustes individuais do trabalho e ampliar o poder do capital sobre os trabalhadores, mas que, ao mesmo tempo, se sustenta nos argumentos de que veio para aumentar o poder dos sindicatos, que visa ampliar empregos sem reduzir direitos, com preservação das garantias constitucionais. Uma lei que foi forjada a quatro paredes, com a participação exclusiva de representantes do grande capital e que só foi aprovada em razão do regime de ruptura democrática, como eu disse inicialmente. Trata-se de uma lei que sequer, portanto, merece o status jurídico de lei, vez que uma lei, em um Estado democrático de direito, não pode ser o mero resultado da imposição pela força dos interesses de um setor específico da sociedade, e muito menos pode ser considerada uma lei trabalhista, já que desde o advento e da criação da Organização Internacional do Trabalho, em 1919, uma legislação trabalhista parte do pressuposto necessário do diálogo social e da participação efetiva da classe trabalhadora na sua elaboração. Trata-se, pois, de uma lei que precisa ser necessariamente enfrentada, não apenas interpretada. Uma lei que precisa ser enfrentada, sobretudo pelas instituições que têm o dever de fazer valer a ordem constitucional, de fazer valer as conquistas históricas da classe trabalhadora. Uma lei que precisa ser enfrentada também necessariamente pela atuação política, que é um exercício democrático, atuação política dos seus interessados diretos, quais sejam os trabalhadores. Porque também não é apenas os trabalhadores que podem sofrer as consequências deste momento de irracionalidades e de supressão da democracia. Toda a população brasileira, todos os direitos civis e políticos estão ameaçados, de fato, concretamente, neste momento histórico. E, lendo os jornais diariamente, nós verificamos como este avanço do estado de exceção não para de crescer. E quais os riscos em quais riscos estamos envolvidos neste momento histórico. Risco, inclusive, de não haver sequer, estão dizendo por aí, que a democracia atrapalha a reforma trabalhista. Já disseram isso explicitamente em editorial de um grande jornal de grande circulação. Enfim, mas abstraindo tudo isto, vejamos o que diz esta lei do ponto de vista da jornada de trabalho e do intervalo para refeição e descanso, e vejamos se é possível, de fato, aplicar a lei. Pois bem, diz o artigo 611b, constitui ato ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos: normas de saúde, higiene e segurança de trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, não se podem reduzir, segundo esta lei, por negociação coletiva, normas que estejam ligadas à saúde, higiene e segurança de trabalho. E o que diz o próprio artigo 611b, no parágrafo único, quando percebeu o que disse em cima, né? É interessante essa visão que o ministro Maurício Godinho trouxe aqui, né? O legislador disse uma coisa e logo na seguinte ele percebeu que tinha dito outra, então ele tenta consertar. Então ele disse isso, aí depois ele percebeu que disse isso e lembrou de que, de fato, esta lei, em toda a sua extensão, procura ampliar a jornada de trabalho, ou seja, ela procura ampliar as possibilidades de exploração do trabalho para aumentar as taxas de lucro, sem o devido pagamento sequer, né, das horas suplementares trabalhadas. Uma lei que faz isso e que contraditoriamente diz que é uma lei que está visando aumentar nível de emprego, de empregabilidade, e perceba, em qualquer lugar do mundo em que se preocupou em aumentar a empregabilidade, a estratégia jurídica, se é que o direito resolve este problema, mas a estratégia jurídica sempre foi a da redução da jornada de trabalho.
né? A diminuição da jornada de trabalho de quem está inserido para integrar mais pessoas. Mas não, a lei que diz que quer ampliar a empregabilidade aumenta as possibilidades da hora extra, né? Enfim, aí disseram isto, e logo na sequência, opa, o que fizemos? Cria um parágrafo único. E no parágrafo que dizem, regras sobre duração do trabalho e intervalo não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança de trabalho. Opa! É mais ou menos se o legislador estivesse dizendo assim, doravante o vermelho é azul, pronto, acabou. O quadrado é redondo. Eu disse, eu tenho o poder de dizer e será. Acabou, é isso. Porque não dá para interpretar isso, não dá para conviver com isso de um ponto de vista, digamos, racional. Porque o que se sabe, todo mundo sabe historicamente, a limitação da jornada de trabalho é uma limitação necessária, diretamente ligada à preservação da saúde no ambiente de trabalho. Isso historicamente, sempre foi. Então, não há política de saúde no ambiente de trabalho, de segurança, sem limitação da jornada de trabalho, né? E sem intervalos para refeição e descanso. E esta lei diz que não, né? Contrariando tudo aquilo que nós aprendemos e que nós sabemos, a lei diz simplesmente que não é. Depois, na sequência, veio o artigo 50, e não está necessariamente numa sequência numérica, né? O artigo 71 diz o seguinte: a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, olha, mínimo, para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas no período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Esse dispositivo, lido de outro modo, é assim: empregadores, cometam o ato ilícito. Estamos incentivando que vocês não preservem a saúde dos seus trabalhadores. É um incentivo dado pela própria lei. Se o intervalo não for cumprido, se o intervalo for suprimido parcialmente, o efeito é este. E é o efeito mínimo, economicamente falando, diminuindo garantias, as garantias jurídicas já adquiridas pelos trabalhadores por meio da interpretação que considerava que a supressão do intervalo parcialmente conferia o pagamento da totalidade como hora extra e não como indenização. Então, esse dispositivo simplesmente veio para dizer o seguinte: cometam a ilegalidade. E se cometerem a ilegalidade parcialmente, a figura do ilícito parcial cria isto. Se cometerem a ilegalidade parcialmente, serão condenados só parcialmente. É interessante, o legislador podia criar também, né, aproveitar e falar assim: um furto da metade de uma carga representa apenas uma punição pela metade, né? Então, se você pode furtar uma carga inteira que está num veículo, e se você só furta a metade, a sua pena do furto vai ser pela metade, né? É o que o legislador fez aqui. Se você comprou um carro e a concessionária só entregou a carroceria, tudo bem, né? Agora você vai buscar aí o resto por meio de uma indenização. Você não tem direito ao carro todo, você tem direito só ao que foi entregue. Depois veio o artigo 59A e diz: em exceção ao disposto no artigo 59, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas e 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Observados ou indenizados. Significa, a lei está autorizando, por acordo individual, que alguém firme um contrato em que se trabalhe 12 horas por dia, com um descanso compensatório de 36 horas, que não são, combinemos, que não é um descanso de 36 horas. É um absurdo dizer isto.
Porque a pessoa trabalhou 12 horas num dia, essas outras 12 horas do mesmo dia estão sendo dadas para eles como compensação das 12 horas? É o resto do dia, caramba! Não é a compensação, nem a favor nenhum a pessoa não trabalhar as outras 12 horas. Ela já trabalhou 12 horas naquele dia. Enfim, mas parece que o empregador está doando para o trabalhador as outras 12 horas do mesmo dia. Você vai descansar nas outras 12 horas, com mais 24 para dar as 36, né, do dia seguinte. Ele descansa o dia seguinte, ele descansa 24, ele não descansa 36. Pois bem, mas o que diz a lei aqui é o seguinte, o que diz a lei é que é 36 horas com a possibilidade de serem, um trabalho de 12 horas, melhor dizendo, com a possibilidade de indenizar o período para refeição e alimentação, repouso e alimentação, ou seja, são 12 horas sem comer. Nos termos da lei, é possível, 12 horas sem comer. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput, este aí de 12 por 36, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. Ou seja, a pessoa trabalha 12 e descansa 36. 12, 36, 12, 36. Não importa se o 12 que ela tiver para trabalhar, cair num feriado ou num domingo. Se cair em um feriado ou em um domingo, tanto faz, é tido como dia normal, como outro qualquer. É o que diz dessa lei. Na verdade, ela aniquilou o descanso semanal remunerado, aniquilou os feriados. É uma supressão explícita. Para esses trabalhadores, esses direitos constitucionalmente assegurados não existem. Depois, o artigo 611 diz o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando dentre outros, dispuserem sobre pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Nenhum problema. Banco de horas. Muitos problemas, depois eu falo. Intervalo para refeição e descanso, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para as jornadas superiores a 6 horas. Aí eu fico perguntando, por que 30 minutos? Porque esse legislador tem um problema com o intervalo de 1 hora, né? Ele não gosta do intervalo de 1 hora. Acha que é uma intervenção indevida nas relações de trabalho no intervalo de 1 hora. E diz que é possível uma negociação coletiva reduzir esse intervalo até o limite mínimo de 30. Mas por que ele acha que 30 dá? E 1 é muito, e 1 hora é muito. Não tem uma base científica, não tem base legal nenhuma para isso. Mas eu diria, bom, vamos imaginar que possa haver a redução para 30 minutos, desde que os 30 minutos sejam eficientes para atender a finalidade da norma, refeição e descanso. E aí, concretamente, você pega, e a gente sabe, nas indústrias, em muitos lugares, mesmo no comércio, em shoppings e por aí fora, né, a pessoa, para fazer o seu intervalo para refeição e descanso, é como se fosse nessa lógica de 30 minutos, vai ser um se vira nos 30. Né? É 30 minutos, você vai 10 minutos correndo até chegar no local do refeitório. Chega no refeitório, tem mais aí uns 5 minutos para uma fila, come, né, em 3 minutos, e volta os outros 10 minutos. Ou seja, se conseguiu fazer a refeição em 30 minutos, ele merece até um prêmio lá do Faustão. Parabéns. E aí esse legislador acha que isso é suficiente, né? Enfim. Prorrogação da jornada de trabalho, olha que coisa interessante, que é possível negociar coletivamente a extensão da jornada de trabalho em ambientes insalubres. Diz isso expressamente. Mas esse mesmo legislador, logo adiante, esqueceu que disse isso aqui, e no artigo 60, estabeleceu que, nas atividades insalubres, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes. Na verdade, é o que já estava previsto no artigo 60, que não foi revogado pela lei, ao qual, inclusive, se faz remissão no parágrafo único do próprio artigo 60. Depois mais, parágrafo 3º do artigo 611, diz: se for pactuada a cláusula que reduza o salário, é muito interessante, porque assume claramente, pode reduzir salário, mas enfim,
reduz o salário. A convenção ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo da vigência do instrumento coletivo. Aí você fala, nossa, como esse legislador foi bom para os trabalhadores, né? Permitiu que os trabalhadores que reduzam o seu salário tenham, durante esse período da redução do salário, uma proteção contra a dispensa imotivada. Mas esse legislador não garantiu que a Constituição será respeitada? E o que diz a Constituição? Para todos os trabalhadores, que é uma relação de emprego protegida contra a dispensa arbitrária. É o que está fixado lá no artigo 7º, inciso 1º. Então, que é algo, inclusive, que o mundo jurídico trabalhista deve à classe trabalhadora, que não foi capaz de construir juridicamente isso até hoje. A proteção contra a dispensa arbitrária, que tem previsão constitucional, e nós não aplicamos, não respeitamos, os advogados e as advogadas não pedem, e se pedirem também os juízes não darão, né? Enfim, de todo modo, é algo que todos nós do meio jurídico devemos à classe trabalhadora na perspectiva do quê? De fazer valer o que está dito na Constituição efetivamente. Pois, enfim, esta lei considera que só para os trabalhadores que aceitam reduzir salário, a Constituição, o inciso 1º do artigo 7º se aplica. Depois diz mais, que no artigo 4º, parágrafo 2º, que se o trabalhador para atividades particulares entrar na empresa para trocar de uniforme, higiene pessoal ou alimentação, isto não vai ser considerado tempo à disposição do empregador e integrado à jornada de trabalho. Percebam, é muita mesquinheza, não? Você não querer integrar a jornada de trabalho o tempo que a pessoa vai trocar de uniforme para trabalhar, como se isso fosse interesse particular. Pois, enfim. Artigo 58. O tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho, tem uma pegadinha aí, e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer outro meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Tentaram acabar aqui com o quê? Com a hora itinerante. Mas eu digo, tentaram acabar porque disseram, este tempo que a pessoa vai até o trabalho, com seus meios próprios ou fornecidos pelo empregador, não é tempo de trabalho, mas não disseram e esqueceram, né? Porque é uma lei muito mal construída, tecnicamente mal feita, para suas finalidades, para as finalidades dela própria. Esqueceram de falar do difícil acesso e do local não servido para o transporte público, que é o que trata da súmula 90 do TST, ou seja, a súmula não foi tocada. Ainda haverá a hora in itinere para os locais de difícil acesso e não servidos por transporte público. E eu fico até com medo de falar essas coisas que eu estou falando aqui, pelo seguinte, porque a gente começa a apontar os defeitos da lei, aonde ela falhou e como ela deveria. E certamente tem alguém aí infiltrado, né? Ah, tem. Anotando tudo, para passar lá para aquele sujeito lá que diz que vai fazer uma medida provisória, né? Para consertar, tentar consertar o tanto de problema que eles fizeram. Mas é que é tanto problema que a medida provisória vai ter que ter assim uns 715 artigos. E aí vai ficar mais evidente ainda, né? Todo o atropelo. De todo modo, a gente está nesse risco, né? De consertar ou ajudar no conserto. Duração diária do trabalho poderá ser acrescida ao que diz aqui, em número excedente por acordo individual. A Constituição é muito clara, né? Que as possibilidades de ajuste se dão por meio de convenção e acordo coletivo. De todo modo, o que se sabe há muitos anos, já devia saber, que hora extra não é um instituto jurídico. Isso também nós temos culpa, né?
Nós lidamos com hora extra como se hora extra fosse um instituto jurídico, e não é. O instituto jurídico é limitação da jornada de trabalho como direito fundamental, o que significa dizer que os trabalhadores e as trabalhadoras têm como direito fundamental o quê? Não trabalhar além daquilo que se considera normal, que já não é muito normal, 8 horas por dia e 44 horas semanais. Esse é o instituto. Passou disso, a Constituição diz, serviço extraordinário como direito dos trabalhadores com um acréscimo de no mínimo 50%. E o que é serviço extraordinário? É algo que acontece extraordinariamente. É um trabalho além do trabalho do direito fundamental que não pode acontecer cotidianamente, não pode acontecer de forma habitual, porque se acontecer de forma habitual, o tal trabalho extraordinário, a tal hora extra, o direito fundamental deixa de existir. Passa a ser apenas o quê? Uma equação matemática. Quanto custa para pagar o seu direito fundamental? Eu quero que você trabalhe para mim 10 horas, eu pago por isso. Não pode. E a lei diz que pode ser por ajuste individual. Enfim, e é terrível ver, inclusive, reclamações trabalhistas que não só tratam da questão desse ponto de vista, de limitação da jornada de trabalho, como garantia, como direito fundamental, quanto chegam a pedir o quê? Horas extras, 4, 5, 6 horas extras por dia. Como assim? Uma pessoa que trabalha além da jornada normal, cotidianamente, 2, 3, 4, 5 horas, ela não tem direito a hora extra. Ela tem direito a uma indenização pela supressão da sua condição humana, da sua sobrevivência, dos seus outros valores jurídicos que estão embutidos no não trabalho. O não trabalho é um valor. É o lazer, é a educação, são valores jurídicos constitucionalmente assegurados, inclusive. Enfim, depois vem esta lei que repete um problema que já temos, que é o problema do banco de horas, por isso que eu disse que eu ia falar disso depois. Assimilamos a classe trabalhadora, o direito do trabalho, doutrina, jurisprudência, a existência de um banco de horas, que não se encaixa na Constituição Federal. O banco de horas é um mal do século passado que avança para esse século, no que se refere à condição humana da classe trabalhadora. Trabalhar com um sistema de banco de horas é um desastre. E sabe-se ainda mais quando se sabe que o tal banco de horas é um banco sem fundo, né? Um banco que não tem extrato. Caramba, quando você pega as reclamações trabalhistas e pergunta, e vai ver lá se qual a quantidade de horas que a pessoa tem no banco, em razão das horas trabalhadas além ou a mais, você precisa fazer uma perícia. Imagina o trabalhador se ele sabe, se ele consegue controlar essas horas e o tempo do não trabalho que deixa de existir no banco de horas. E o que diz essa lei? Se no final do contrato as horas essas não forem pagas, o banco de horas não for compensado, as horas serão pagas. Então é uma dívida, é a única dívida, na realidade nacional, talvez no mundo, que uma dívida, porque uma hora extra trabalhada, ela vale quanto? 50% a mais que o normal, no mínimo. Não compensou, ela é devida. Então você trabalhou em janeiro e você vai receber este valor em dezembro, se você for dispensado lá em dezembro, 1 ano depois. Então é a única dívida que você paga 1 ano depois, sem juros, correção monetária, sem multa, é um grande negócio, né? Para os empregadores usufruírem da mercadoria trabalho sem pagá-la. E mesmo quando compensam o quê? Hora extra com hora normal. Se a hora extra não é 1,5, como que você vai compensar 1,5 com 1,0? Não dá. Tentem fazer esse negócio jurídico com um banco, né? Tentem fazer esse negócio jurídico com um comércio, né? Não vão conseguir. Mas com os trabalhadores, esse negócio está instituído na lei. E está instituído não só na lei, como na mente jurídica, né?
de juízes e também advogados e advogadas. O que mais que eu vou falar aqui? Não atendimento... Bom, vou pular, porque já parei meus 10 minutos aqui, eu vou acabar logo. Não são abrangidos pelo... Eu estou falando só de jornada e intervalo, tá? Se eu fosse falar de tudo, de todos os problemas da lei, precisaria 6 meses. Ou mais. Não são abrangidos pelos... Diz aqui o artigo 62, né? Não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo, inciso 3º, que foi acrescentado pela lei. Os empregados em regimes de teletrabalho. Interessante isso, né? A lei excluiu os trabalhadores do teletrabalho, em regime de teletrabalho, do quê? Pretensamente. O que a lei quis foi dizer o seguinte: quem trabalha em teletrabalho não tem direito à hora extra, ou não tem direito à limitação da jornada de trabalho. E o curioso é que é uma lei que se vendeu como modernidade, a revolução tecnológica. E o trabalho, teletrabalho, é efeito da modernidade. Pois não é efeito da modernidade e da evolução tecnológica a possibilidade do controle a longa distância da jornada trabalhada? A longa distância você sabe, tem como saber se a pessoa está trabalhando ou não, pelo efeito da tecnologia. E se é assim, esse dispositivo é contrário à sua própria lógica, né, que cria o teletrabalho, que já existia, e com base na modernidade, e ao mesmo tempo tira a limitação da jornada de trabalho com essa intencionalidade, né, de não pagar as horas extras dessas pessoas. Mas reparem, do ponto de vista jurídico, o que consta dessa lei em muitos aspectos é uma tentativa que não se concretiza. Porque o que diz o capítulo do artigo 62, e isso a gente não prestou atenção devida ainda, o que o capítulo diz, esse capítulo específico da CLT é o capítulo da duração do trabalho. Esse capítulo da duração do trabalho tem muito mais dispositivos que dizem respeito ao descumprimento da limitação da jornada de trabalho do que o contrário. Há, por certo, um artigo que diz da jornada de 8 horas e 44 semanais. Mas o que estabelece, o instrumento que determina a limitação da jornada de trabalho não é este capítulo da CLT, é o artigo 7º da Constituição. E o artigo 7º da Constituição diz que todos os trabalhadores têm direito à limitação da jornada de trabalho em 8 horas e 44 semanais, sem qualquer exceção. E esse artigo 62 da CLT anterior dizia respeito, consequentemente, a outras constituições. E a Constituição de 67 estabelecia a limitação da jornada de trabalho em 8 horas e 48, com exceções previstas em lei. Só que a Constituição de 88 não traz isto mais, não há possibilidade alguma de excepcionalizar isto. Então, esse trabalho externo, esse trabalho de gerente, trabalho de chefe de seção, qualquer coisa disso, qualquer atividade nesse sentido, está vinculado ao direito constitucional consagrado a todos os trabalhadores, independente da sua função, que é o que prevê, inclusive, o tratado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que se diga. Enfim, depois vem Bom, depois não, eu vou concluir. É que é muita coisa. Para concluir o seguinte, no bojo disso tudo, é possível perceber, né, em tratando de limitação da jornada de trabalho e períodos de descanso, é possível perceber, mas em outros aspectos também, mas nesse, sobretudo, é possível perceber uma tentativa do legislador de destruir a ação sindical por meio do incentivo de negociações individuais. Então, o 12 por 36 pode ser feito individualmente. A tal hora extraordinária pode ser fixada por acordo individual. Esta pessoa que ganha R$11.000, né, esse trabalhor aí hipersuficiente, né,
na verdade é um super subordinado, mas enfim, que ele pode individualmente fazer o seu negócio jurídico. Por que isso é uma concorrência com a atuação sindical? Porque os trabalhadores são colocados na perspectiva de concorrer uns com os outros. E se um aceita essas condições individuais, prejudiciais, do ponto de vista do coletivo, este um ganha o quê? Possibilidades de promoção, né? Ganha a possibilidade de ficar melhor com o chefe. Então, percebam, os outros que assim não agem vão ter represálias, podem perder o emprego, e aí a atuação coletiva dos trabalhadores fica muito mais dificultada por meio desta introdução desse vírus, né, das possibilidades da atuação individual, sob a suposição da modernidade, de que as pessoas sabem sozinhas escolher o seu destino, mas isso, percebe, isso fere os princípios básicos do direito do trabalho. O direito do trabalho, essencialmente, é o direito da ordem coletiva, da ordem pública, exatamente por isso, para que os seres individualmente não sejam pressionados de tal modo que destruam no todo a proteção jurídica alcançada pela atuação coletiva e as conquistas históricas da classe trabalhadora. Agora, é interessante que é a própria lei que cria isso, que destrói isso. Quando vai no artigo 8º, um artigo 8º bastante curioso, que diz assim: no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, ou seja, do Código Civil, e balizará sua atuação no princípio da intervenção mínima da autonomia vontade coletiva. Olha, primeiro, esse aspecto, né? O legislador dizendo para o juiz do trabalho como ele deve julgar. É uma inversão completa da ordem, né? Porque é o juiz que julga na lógica da independência, como diz o ministro Maurício Godinho, aplicando o direito, que é um conceito muito mais amplo do que a lei, já se sabe isso há quanto tempo. Mas o legislador, o juiz vai fazer isto e vai aplicar apenas o artigo 104 do Código Civil. Ele pensou um artigo. O Código Civil não vale, só vale esse artigo. Dá para conviver com isso? Enfim, o fato é que o Código Civil vem todo, e mesmo o Código Civil vindo, esses negócios jurídicos podem ser anulados e anuláveis por meio da lógica de coação, da ameaça, enfim. São institutos jurídicos do próprio direito civil que inviabilizam esta atuação individual dos trabalhadores concorrendo com a atuação coletiva. E este próprio dispositivo tenta criar um princípio, o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Claro que ele pensou como? Pensou o juiz. O juiz não vai atuar na autonomia coletiva, autonomia privada coletiva. Mas se existe o princípio da autonomia coletiva, este princípio contraria as possibilidades do ajuste individual dos trabalhadores. Então, uma intervenção mínima, essa intervenção individual não pode, porque o princípio é da atuação coletiva. Consequentemente, esses dispositivos, em que o trabalhador individualmente pode fazer os seus negócios jurídicos, contraria este princípio posto pela própria lei. Ou seja, é uma tarefa muito difícil, né, aplicar a lei para quem queira aplicar. E eu não falei aqui daquilo que atinge vocês diretamente do ponto de vista do trabalho do comércio, do trabalho intermitente, né, que é um problema seríssimo, que é um trabalho intermitente que pode ser para qualquer atividade, como se fosse possível o não intermitente virar intermitente, por imposição legislativa. Por fim, e para concluir mesmo, eu vou fazer algumas perguntas, né, que a gente precisa se fazer, na verdade. Será que basta apontar os absurdos? Alguém disse aqui, né, que esta lei traz absurdos. Eu diria que é muito mais do que absurdos. São ridículos, né? Mas basta apontar os ridículos da lei e afastar a sua aplicação? Eu acho que é preciso mais que isso. É preciso deixar consignado na história os responsáveis por essa afronta à Constituição
e aos direitos da classe trabalhadora. É essencial que a classe trabalhadora reaja, e diria mais, é essencial que todas as pessoas sérias do país, independente de lados, rejeitem a violência em que se constituiu o evento e o conteúdo da Lei 13.467. Esse momento vai ficar marcado na história do Brasil como um dos mais perversos para a classe trabalhadora e mais dissimulados com relação à construção da racionalidade. E queiramos ou não, cada um de nós, estamos também, pelas posições assumidas, estamos construindo a nossa própria história. As posições que assumirmos, as falas que fizermos, marcará também, historicamente, o nosso percurso. E eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida do lado que devo estar. E não tenho medo de expressar isso. Muito obrigado. Doutor Jorge, encaminhando pergunta do Regis Lobato, do Sindicato dos Empregados do Comércio do Pará. A lei dos comerciários fixa a jornada diária de 8 horas e 44 semanais. Podem as empresas exigirem 7 horas e 20 minutos diárias, segunda a sábado? Haveria necessidade de acordo escrito ou negociação coletiva? Observação, sabe-se que o total dessas horas resulta em 44 horas semanais. Nenhuma forma de... A Constituição diz... É que a gente não leu a Constituição, né? Tem um problema. É sério. Porque a Constituição... Não se esqueça, a Constituição é de 88. E a Constituição de 88, ela marca um momento histórico precedente. Um momento histórico precedente que começa lá em 79, nas greves de 79, 78, 80. E um momento importante da vida nacional, da redemocratização do país. E essa redemocratização do país teve a participação necessária e essencial da classe trabalhadora. Não fossem essas greves, não fosse a mobilização dos sindicatos, não fosse a criação do Partido dos Trabalhadores, não fosse a criação da CUT, não haveria lá o movimento lá das diretas já e nós não teríamos saído da ditadura militar. Isso é fato. Eu tenho várias críticas que se possa ter do ponto de vista das questões políticas, enfim, é outra questão. Historicamente é isso, concretamente. E a Constituição de 88 reflete esse momento histórico, tanto que os trabalhadores foram lá, os direitos dos trabalhadores foram alçados ao capítulo de direitos fundamentais. Não é pouca coisa. Direitos que não foram alcançados da forma como se pretendia, houve, ainda assim, muita resistência e em certa medida, uma derrota, né, jurídica ali na construção da Constituição de 88. Mas peguem lá, façam esse estudo da Constituinte, dos debates. O que havia os trabalhadores avançando e a patronal resistindo. Este era o momento histórico, né? Este momento histórico chegou ao que foi a Constituição de 88. 89, queda do Muro de Berlim, consenso de Washington, o neoliberalismo avança pelo mundo e, sobretudo, chega no Brasil de forma intensa. E chega de uma forma intensa sem qualquer limite. E a classe trabalhadora, de certa medida, considerando que foi derrotada na Constituição de 88, meio que abandona, né, a Constituição. Isso aconteceu, de fato, e a Constituição passa a ser interpretada e lida com os olhares neoliberais. É um desdizer da Constituição, o tempo inteiro. Então, tem coisas que a gente diz até hoje, por exemplo, que participação nos lucros não tem natureza salarial, que não está dito na Constituição. A Constituição diz que participação nos lucros se paga de forma desvinculada da remuneração, o que significa dizer que a base do pagamento da participação nos lucros não pode ser o salário, tem que ser outra coisa, para que haja a necessidade de uma distribuição melhor da renda, do lucro, não só na perspectiva de quem ganha mais recebe mais, quem recebe menos
recebe menos. É um preceito democrático, dentro da lógica da Constituição, da melhor distribuição da renda. E a gente lê como? Participação nos lucros não tem natureza salarial, não é o que está dito lá. E o que a Constituição não diz, a hora nenhuma, em compensação da jornada de trabalho. A Constituição diz que é possível reduzir a jornada de trabalho por meio de negociação coletiva e alterar horários de trabalho. Então, ainda que, na sua pergunta, 7h20, 7h20 não passem de 44, está dentro da previsão específica da Constituição, que é, olha, o horário de trabalho, ele próprio, tem que ser definido por meio de negociação coletiva. E a negociação coletiva, no que se refere à jornada de trabalho, só pode ser para reduzir e nunca para ampliar, né, jornada de trabalho. Mas é que, como eu disse, a Constituição a gente não leu, como aquele dispositivo que eu disse, não há nada na Constituição que permita aquilo que esta lei, e nós fazemos diariamente, horas extras habituais. Não existe horas extras habituais. O que a Constituição diz é serviço extraordinário. Leiam lá. É muito importante que nós consigamos voltar, neste momento histórico, sobretudo, assodados, empurrados aqui por esta lei, em que o nosso recurso será a Constituição, que a gente leia devidamente a Constituição, né? O Denison, da Federação dos Empregados do Comércio e Serviços do Estado de Sergipe. Especificamente, a convenção do nosso sindicato proíbe banco de horas e qualquer tipo de compensação. Com o negociado, quem vai prevalecer? Com o quê? A convenção do sindicato aqui, da Federação de Sergipe, proíbe o banco de horas e qualquer tipo de compensação. Com o negociado, quem vai prevalecer? Vamos imaginar que seja o negociado, o trabalhador individualmente, né, negociando. Acho que a minha resposta a essa pergunta já foi dada no sentido de que essa negociação individual dos trabalhadores está obstada pela própria lei, que prevê o quê? O princípio da autonomia coletiva. Não existe o princípio da autonomia privada. Então, uma coisa chocando com a outra, o coletivo prevalece por aplicação da própria lei. Chocante é isso, né? Agora, e mais ainda, né, se a gente for socorrer da Constituição, dos princípios constitucionais, não pode, o próprio artigo 8º da CLT, quando diz que nenhum interesse privado prevalece sobre o interesse público e sobre o interesse coletivo. Ou seja, o direito do trabalho é essencialmente coletivo. As vontades individuais não superam o interesse coletivo da classe trabalhadora, né? Então, se há uma proibição de banco de horas em acordo coletivo, individualmente esse ajuste é juridicamente nulo, com base no artigo 9º da CLT. Agora, na minha opinião, né, talvez isso esteja submetido a alguma divergência e por aí vai, mas são inseguranças jurídicas, digamos, para os dois lados, né? Para o empregado submetido a isso e para o empregador. Só que, como eu disse, o convívio com esta lei, por mais que se consiga interpretá-la, perverter a sua intenção por meio dela própria, pela má técnica em que ela foi constituída, não é suficiente para evitar o sofrimento que a classe trabalhadora pode ter no dia a dia. Porque a gente pode falar, juridicamente está nulo, não vale, mas na prática, no real, acontece. E o trabalhador se submete, e vai se submeter porque não quer perder o emprego, e vai se submeter a diversas questões aqui, muito sofrimento. O que eu antevejo, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista da realidade social, é um aumento do sofrimento da classe trabalhadora no ambiente de trabalho, diariamente. As questões de assédio moral, as questões da doença de trabalho, de dano moral. E é por isso que eu digo que é preciso resistir a esta lei e à aplicação, e não ficar só no âmbito jurídico, vendo as possibilidades de interpretação, porque até se conseguir uma decisão judicial favorável aqui ou ali, etc., muita gente vai sofrer, e vai sofrer muito, e a gente sabe disso. Então, a gente não pode pactuar simplesmente com esse sofrimento, dizendo que eles serão reparados posteriormente por meio de indenizações ou ações na Justiça do Trabalho, que
que haverá dificuldade, inclusive, para isso também, né? Porque a reforma vem para dificultar o acesso à justiça. É uma reforma muito perversa, gente. Integralmente muito perversa. A gente tem que assumir isso, assumir que foi mesmo uma avalanche contra a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora não resistiu devidamente. Agora, se não perceber isso agora, vai perceber quando? Desculpem, né, falar assim. A última pergunta é do Cláudio Santos, Abrateste, Sinteste, Minas Gerais. Como fica a segurança e saúde do trabalhador para as categorias diferenciadas, frente à nova legislação trabalhista, Lei 13467? Bom, aí é um preceito básico do direito, né, de que o específico prefere estar acima do geral, né? Ainda mais no caso concreto, em que o geral reduz direitos. E se o princípio do direito do trabalho é o da melhoria da condição social, e que os direitos trabalhistas, as normas trabalhistas são fixadas do ponto de vista do patamar de garantias mínimas, então qualquer lei geral que diminua as garantias já fixadas em leis especiais, as leis especiais prevalecem, né? Mas eu diria até mais, eu diria que o inverso também pode ser avaliado, e deve ser avaliado, quando nós pensarmos, por exemplo, a questão do acesso à justiça e o problema dos honorários advocatícios, que é um problema grave. Então, esta lei diz o seguinte: o trabalhador que perder a reclamação tem que pagar os honorários advocatícios para o empregador com base no princípio da sucumbência. Até aí, você pode compreender. O que você não compreende é, mesmo se for beneficiário da assistência gratuita, ele vai ter que fazer esse pagamento. Opa, peraí, calma, porque até o Silvio Santos já adquiriu uma vez direito a benefício da assistência judiciária gratuita por conta do alto custo do processo, e a consequência da concessão desse benefício é nenhum custo do processo. E nenhum custo do processo é também os honorários da parte contrária. Então, se há uma lei, e não é uma, são várias leis, que tratam, do ponto de vista da cidadania, o acesso à justiça sem custo para aqueles que economicamente não possam custear, né, suportar este custo, se existe isso para todos os cidadãos, não pode uma lei específica trabalhista tratar os trabalhadores como subcidadãos. Ou seja, dizendo, para vocês não, a garantia geral de cidadania não vale. Não, a garantia geral de cidadania vale, né? Então é uma lei que esse dispositivo, aí você inverte, né? Ou seja, há mecanismos múltiplos para superar o que está dito nessa legislação, porque, como eu disse, é muito mal construída, gente, muito mal feita. Em 4 meses, eles tentaram alterar toda a base do direito do trabalho, dos direitos constitucionais, sem revelar que estavam fazendo isso. Então, tudo cheio de conflitos, cheio de contradições e de má técnica literária, de má técnica jurídica, enfim. Agora, é impressionante considerar se isso vai, digamos assim, ser vai ser o guia efetivo das relações de trabalho no Brasil. Eu considero que não, tenho quase certeza que não, mas não vai ser automático, é preciso que isso seja dito e que seja assumido de forma explícita. Se as pessoas estiverem com vergonha de falar isto, não sei que lá, a coisa passa e fica. A CNTC agradece a participação do senhor juiz do trabalho Jorge Souto, maior, parabenizando pela esclarecedora e bem-humorada palestra que nos enriqueceu a todos. Parabéns, muito obrigado. Pessoal, tem aviso importante, vamos lá. Aviso importante. Encerramos então as atividades do período da manhã e retornaremos às 14 horas, ok? 14 horas pontualmente. Considerando que a capacidade do restaurante da CNTC não comporta a totalidade dos participantes presentes, só foi possível programar o almoço no restaurante da CNTC
para os integrantes das federações filiadas cujos presidentes inscreveram seus membros. Assim, informamos que o acesso será feito mediante a apresentação da credencial específica. Obrigado e até às 14 horas.